O convidado de hoje é a pessoa por trás de uma empresa sediada em São Caetano do Sul, São Paulo, com mais de 11 anos de atuação e nasceu com o objetivo, com o desejo de oferecer ao mercado uma opção diferenciada na administração e no gerenciamento de processos. Já são mais de 532 unidades entregues e mais de 283 mil metros quadrados construídos. Estou falando da F Bonano Engenharia e o meu convidado é o Giancarlo Tubini, mais conhecido como Gian. Gian, bem-vindo ao podcast ConstruCast. Obrigado, Débora, pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço por ter aceitado aqui o nosso convite, né, com tanta atenção. Sei que tem as agendas aí, é corrido, né? Daqui a pouco você já tem que correr aí para atender cliente. E o nosso mercado é muito dinâmico, né? Tem hora que a gente acha que não vai fazer nada e daqui a pouco a agenda já está cheia de É novo. isso aí. Para começarmos o nosso bate-papo, conta pra gente quem que é o Gian. Vamos lá. Gian, vou rapidamente, filho de pai italiano, saiu da Itália, chegou no Brasil com 7 anos de idade, fugido meus nonos, fugido da Segunda Guerra Mundial, vieram para o Brasil sem absolutamente nada e começaram a trabalhar na construção civil. Meu nono, na época, instalava pastilhas, isso era muito comum em São Paulo. Meu pai entrou nesse segmento e aí começou a pincelar meu desejo de entrar no mercado. Então, quem que é o Gian? Pessoa simples, de uma geração mega humilde, né, de pai que participou um pouquinho da guerra, meus avós, que é nonos, né, em italiano. E hoje tenho 50 anos, estou há 29 no mercado da construção civil. Tenho uma esposa, Laisa, na qual eu amo de paixão. Tenho um filho, Gianluca, de 15 anos. Meu pai já faleceu há muitos anos. Tenho uma mãe que também é minha grande paixão. Tenho uma irmã, sobrinha e muita vontade de vencer na vida, até pelo histórico muito simples, né? Vem de uma origem muito simples. E graças a Deus e com muito trabalho árduo, muita retidão, muito esforço diário, esse, digamos assim, que é o Jean. Uma pessoa simples, batalhadora, pelo histórico de família resolveu fazer engenharia e vim para o mundo da construção há 29 anos atrás e vou completar 12 anos como um dos proprietários, sócio proprietário da F Bonano Engenharia. Apaixonado pela esposa, pelo filho, pela mãe e pela construção civil. É isso aí, é isso aí. E conta pra gente como é que iniciou a sua jornada na construção, no sentido de, depois da formação, como começou? Construindo, reformando? Vamos lá, boa pergunta. Eu tive uma oportunidade há 28 anos atrás, numa incorporadora, no qual também é minha primeira casa e sempre será, que é uma empresa chamada Braido, em São Caetano. Tá? Eles estão há mais de 50 anos no mercado. Eu recebi um convite, comecei a trabalhar lá estava recém-formado com engenharia para cuidar de processos internos, fazer reengenharia de todos os processos. Diretoria lá que também eu tenho um amor incondicional. Foram eles que... O que eu tenho hoje na vida, eu devo a eles, né? Profissionalmente falando, carreira. E surgiu a oportunidade de começar a fazer trabalhos internos de engenharia, processos, aí reengenharia num todo. E eu sou muito inquieto, sou muito... E aí eu fui abraçando outras oportunidades dentro da empresa, até cair para canteiro de obra, que até então eu trabalhava mais interno na parte de engenharia, tinha alguns braços internos, comecei com reformas de imóveis próprio da diretoria da Braido, e aí eu fui aumentando o meu alcance, o meu raio, e assim começou a minha carreira na construção. Eu estou hoje na Braido, por mais que eu tenha uma empresa, eu estou lá na Braido como gestor, sou responsável de várias demandas. Esse ano, em outubro, eu vou completar 29 anos, né? E aí eu fui galgando esse meu espaço. Entrei, teoricamente, para cuidar de processos, reestruturação. Eu tinha
23 anos, se não me falha a memória, eu era recém-formado, um menino, e aí graças a eles e ao meu trabalho, evidentemente, né, eu fui galgando novas oportunidades dentro da empresa. E aí há 11 anos atrás, eles nos deram, que eu tenho um sócio, outro engenheiro da Breda também, nos deram a oportunidade de montar a F Bonano. Para quê? Para ser a construtora exclusiva da Breda, que para nós era uma oportunidade imensurável. Uma empresa há mais de 50 anos no mercado, muito sólida, pessoas de uma seriedade ímpar. E aí foi crescendo cada vez mais o meu desejo de se estabelecer na construção, de evoluir na construção. E há 8 anos atrás nós conseguimos incorporar nosso primeiro projeto. E aí hoje, graças a Deus, a F Bonano tem uma perna na incorporação, que a gente está tomando um corpo interessante, e a outra perna, que aí é veia, DNA, é construção pura, execução de obras efetivamente. A gente constrói, tem um grupo de investidor aqui, um grupo acolá, construímos os empreendimentos da Braido, atualmente a gente está com 7 canteiros de obra e batalhando é muito. Né? Pode compartilhar conosco um projeto que foi desafiador ou gratificante? E por quê? Sim, eu tenho alguns, né, para comentar, mas eu vou, de forma sucinta, eu vou falar um dos principais, que isso foi sempre um desejo meu e do meu sócio, montar um projeto que dentro de um canteiro de obra também, acho que uns 10 anos atrás, se não me falha a memória, nós conseguimos montar uma escolinha dentro do nosso empreendimento, montamos uma sala de aula, pegamos um dos nossos engenheiros, na época nós não tínhamos RH, se eu não me engano, fomos na prefeitura em Santo André, conseguimos montar um convênio e nós conseguimos um professor cedido pela prefeitura e ministrar aulas para o pessoal que trabalhava na obra. Na época, naquela obra, se eu não me engano, a gente tinha uns 80 trabalhadores, dentre eles nós tínhamos uns 20% que não sabiam ler e nem escrever. Né? Até de falar me arrepia um pouco. E um dos maiores desafios nosso foi manter eles ativamente nas aulinhas, porque eles trabalhavam das 7 às 17. Na construção civil, para quem sabe, não é fácil, é um trabalho bem pesado. Né? E um dos desafios era manter eles empolgados para poder assistir a aula. Então a gente fazia um lanchinho da tarde, né, um café com leite, para incentivá-los a assistir a aula. Eram 2 horas de aula por dia. Moral da história: 6 meses depois, a maioria deles fizeram um trabalho de apresentação para nós, todos lendo. Eu nem vou falar porque ó, eu fico arrepiado. Lendo. Então, isso para mim foi um dos maiores, assim, uma das maiores obras. Todo mundo me fala, Jean, qual o maior prédio que você construiu? Quantos clientes você atendeu, né? Quantas oportunidades você teve? Qual foi o seu maior projeto dentro da construção civil? Nossa, a gente tem um projeto social também. Eu não gosto de comentar porque é uma questão social, mas nós somos muito ligados a projetos sociais. E aí eu não divulgo porque é uma coisa muito interna nossa, né? Mas de construção não é uma questão de prédios, né? De edificações. E sim de poder ver homens de famílias mega simples podendo ler para você, né? Podendo fazer dinheiro, eles sabiam contar, evidentemente, né? Mas fazendo contas que para eles eram inimagináveis. Enfim, esse foi um dos maiores desafios barra projetos realizados até hoje dentro da F Bonano, nesses 12 anos aí de empresa. E o mais gratificante, Sem, né? Porque sem você sombra fala de com dúvida. brilho no olhar. Sem sombra de dúvida. Fico arrepiado até hoje de falar. Que Muito legal. bacana. Bom, não tá no script, mas você começou, vai ter que falar do projeto social. Eu sou uma apaixonada por projetos sociais. Eu acho que a maior coisa que a gente pode fazer é prover alguma coisa na vida de alguém para tornar essa pessoa melhor. Aí é uma questão pessoal minha, né? E o pessoal do escritório, graças a Deus, as meninas lá, beijo para as meninas, né? Elas aderiram a esse projeto. A gente tem 5 casas de Santo André que a gente
De forma singela, tá? A gente ajuda mensalmente, então a gente entende quais são as demandas, por exemplo, que eles necessitam, porque para quem surfa um pouquinho na onda de projeto social, se é apaixonado, eu sou muito também, a dificuldade é absurda, né? Desde não ter um prato de comida, que isso é realidade diária, né? A condições básicas de saúde. Então a gente tem uma rotina com 5 casas, que todo mês a gente recebe uma listinha da assistente social com as principais demandas. Existem outras empresas que ajudam também, e nós vamos nos itens mais críticos. Então, assim, todo mês tem uma lista, a gente faz, né, a compra desses itens, e a cada X bimestral, trimestral, a gente faz um evento em cada casa. Porque, não obstante que o que eles mais querem não é só ajuda monetária, né? Alimentos, óbvio que é fundamental. As meninas com produtos para meninas em si, né? Que Sim. falta muito. Eles querem muito carinho, muita atenção. Então isso também eu tenho um sonho de consumo de um dia poder manter algo próprio, entende? Porque é algo assim, é, é uma demanda assim que todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de um dia de participar de um evento. Para entender, eu levo sempre, meu filho tem 15 anos, meu filho frequenta desde quando ele não andava, para ele entender uma realidade que nós, né, até nessa sala, a gente tem o privilégio de frequentar algumas questões que talvez 5%, 10% da população tem esse acesso. E essas pessoas, elas vêm de situações extremamente críticas, né? Então, eu não abro mão disso, né, de ter esse trabalho. A gente não divulga porque eu entendo que trabalho social é para você fazer com muito carinho e amor. Não é um trabalho para você marketizar, como infelizmente está tudo bem, né? Mas algumas pessoas fazem. A gente tem eu costumo chamar projeto singelo, mas com muito carinho. A gente colocou recentemente que era uma meta, a gente conseguiu agora. Uma das crianças lá completou 15 anos. Hoje ela trabalha no nosso escritório, é menor aprendiz. A gente está tentando fomentar um pouquinho mais para trazer novas crianças. Antigamente era aleatório, a gente tinha asilo. Eu gosto muito de criança, muito, muito. Se tiver um grupo, uma rodinha de adulto e uma rodinha de criança, certamente eu vou estar na rodinha de criança. Eu gosto muito. E a gente flutuava muito. Eu participo há muitos anos disso. Flutuava aí, há uns 6 anos atrás, eu falei para ele, não, a gente tem que pegar do início o projeto e acompanhar essa evolução. E graças a Deus a gente vem aos pouquinhos. Então aí tem uma manutenção, precisa trocar uma porta, precisa ali que está com vazamento, tal situação, a gente, repito, sempre de forma muito singela, mas a gente faz questão absoluta de estar presente. Que bacana. E é importante a gente falar sobre o projeto social. É claro que não se promovendo, né, como muitas pessoas fazem, mas como incentivo, porque quando eu comecei a fazer treino, por exemplo, de academia, né, o horário que dava na minha agenda era às 5 da manhã, por exemplo, e eu postava, né, não postava porque eu queria que as pessoas soubessem que eu estava. Não, era no sentido de incentivar mesmo, né? De que até então a mentira que eu contava para mim era não tenho tempo, mas eu arrumei tempo para fazer, para cuidar da minha saúde, porque se eu tivesse um cliente que quisesse ser atendido às 5 da manhã, eu iria acordar para atender o meu cliente às 5 da manhã. Por que não acordar para cuidar de mim, da minha saúde, né? Então, essa foi uma virada de chave. E o projeto social, ele é interessante falar para incentivar outras pessoas, porque ninguém é pobre demais que não possa fazer algo pelo próximo, né? E eu participo de projetos sociais através da igreja que eu frequento, mas, por exemplo, você mencionou sobre criança, e de domingo a gente tem ali 25 crianças que frequentam a escola bíblica dominical e não frequentam a igreja pela escola bíblica, frequentam a igreja nos domingos de manhã para tomarem café da manhã
porque é a única refeição que elas têm durante o domingo, porque na semana tem aula e na aula da escola é a refeição que elas fazem, mas no sábado e domingo a escola está fechada, né? Então a gente pode sempre fazer e quando elas vêm agradecer, né? Quem agradece sou eu, porque todo mundo devia fazer um projeto Hum. social. A gente acha que está ajudando e são eles que nos melhoram como pessoa. Então, por isso eu fiz questão que você compartilhasse. E pessoas sérias que fazem isso, falam isso com brilho no olhar, como você fez agora, né? Tanto quanto o mercado da construção civil. Legal, é isso aí. Jean, e eu queria te perguntar quais são os principais desafios que você enfrenta hoje como construtora, como incorporadora. Desse tempo todo que você atua, muitas mudanças aconteceram no mercado, né? E dessas mudanças, muitas foram para melhor e outras nem tanto. Então, a minha pergunta é: quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Tá, vamos lá. Para cada região, a gente tem os famosos planos diretores, planos urbanísticos, dentre outros fatores, né? Então, hoje, qual a dificuldade? Demanda de áreas, porque hoje os grandes centros, eles estão totalmente tomados de edificações, então, automaticamente, e é uma tendência natural, o mercado ele vai se expandindo um pouco mais. Então, hoje, é um pouco mais complexo a gente conseguir viabilizar áreas em regiões mais nobres, tá? Até por questões de plano diretor, né? De truncar algumas questões. Hoje a gente está num momento, por exemplo, financeiro bem mais complexo, taxa de juros alta, ela enfraquece o nosso mercado da construção. E uma coisa que todos nós estamos sofrendo é em todas as áreas, mas sobretudo construção. Nós estamos entrando em colapso por falta de mão de obra. Isso, repito, são em todos os setores, mas sobretudo o nosso, qual a dificuldade? As pessoas estão, a cada ano que se passa, né, ficando mais velhas, assim como eu e sucessivamente, e nós não estamos tendo reposição. Então, assim, um dos grandes desafios hoje, dentro de uma roda entre construtores, nossas discussões é buscarmos soluções, estamos buscando arduamente, né? Para quê? Para a gente poder automatizar processos, para a gente industrializar o segmento da construção civil. Então, Jean, mas o que significa industrializar? Hoje já existem ferramentas, softwares que a gente utiliza, né? Plataforma BIM, por exemplo, que a gente consegue ver um empreendimento em 3D, ver todo o empreendimento interno por dentro, idealiza o empreendimento, manda para uma fábrica e ele produz absolutamente todo o seu projeto. Nos Estados Unidos isso é muito comum, alguns empreendimentos em São Paulo já estão sendo idealizados através dessa metodologia. O custo ainda é muito mais alto, mas você não fica tão refém de mão de obra. Então, ou seja, mandei meu projeto, a indústria ela fabrica todas as paredes, é meio que, eu brinco assim, é montar um Lego. Então, ela vai para a indústria, ela traz para você, você fica com vários equipamentos e monta literalmente um Lego. Hoje o custo é muito alto ainda, então nós estamos sofrendo bastante. Essa questão de colapso de mão de obra aumentou absurdamente os preços em si. Então, hoje o mercado está sofrendo muito. A dor nossa maior, por conta da falta de mão de obra, são os aumentos mega expressivos. E aí, há 2 anos atrás, montamos uma viabilidade com custo estimado X. Hoje nós estamos com um custo de 20 a 25% superior ao que a gente previu lá atrás. Ou seja, previmos um custo X, uma venda Y, e hoje a suposta margem que nós esperávamos para um final de um projeto, ela está muito espremida e quando não, praticamente fechando a gente costuma falar no 0 a 0, né? Então hoje a gente está num momento bem delicado barra complexo. Quais são os desafios? Tentar industrializar, tentar, na verdade, equalizar os valores, tentar subir. Vocês são do mercado imobiliário também, sabe que é o que eu falo. Vender, vamos precificar. Não somos nós que precificamos, e sim o mercado.
Então é muito complexo hoje quando você tem um custo X de obra, puta, eu necessito aumentar X% minhas unidades. Eu posso aumentar quantas vezes e quanto eu quiser. A gente só tem um pequeno ou grande problema, nós não vamos vender. Então essa é uma dor que F. Bonanno, que Braido e certamente todos os incorporadores barra construtores nível Brasil estão sofrendo nesse momento. É isso. Verdade. E aí, se vende, ainda tem a trava do banco depois para o cliente que quer financiar, que o credenciado vai lá e avalia menos, ou a venda cai, ou o cliente precisa fazer um parcelamento quando ele consegue suportar, né? É isso. Então, desafios de todos os É. lados. E por tantos desafios e por sofrer tanta pressão, como é que você se livra disso? Tem algum hobby? Então, eu gosto muito de esporte. Faz muitos anos que eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e eu chego em casa normalmente 21h30. Eu trabalho todos os sábados. Então, eu tento começar minha rotina também similar à que você comentou. 5h30, 6 horas, eu gosto de correr. Eu sempre joguei muita bola quando era mais novo. Eu era muito competitivo, joguei em alguns lugares. Então, eu tento extravasar. Uma vez por semana, há 3 meses atrás, é igual você comentou, eu falei, meu, preciso cuidar de mim. Uma vez por semana, das 6 às 7, eu faço aula de tênis, que eu não abro mais mão desse esporte. E aí, 2 vezes por semana, eu tento dar uma corrida, porque eu gosto, como eu sempre gostei de esporte, eu tento correr, quando eu estou muito cansado, eu ando logo cedo para poder, né, aí é muito mais questão de saúde mental. O físico é uma consequência, na verdade, Sim, né? sim. Mas para tentar estar com a saúde mental um pouquinho mais equilibrada para realmente tentar suportar, porque a pressão é gigantesca, é gigantesca. É a sua terapia para lidar com quem não faz terapia. Isso aí, isso aí. Bom, você aí na construção, o Cristiano comentou que o sucesso do empreendimento é depois que vendeu, porque aí é só fazer a construção, que é a sua praia, né? Até vender, existem alguns desafios, porque é terceirizado, são outros profissionais que fazem isso. E a minha pergunta é a seguinte: qual é, do seu ponto de vista, a importância do corretor de imóveis no sucesso de vendas de um empreendimento? Excelente pergunta. Olha lá o que você vai Excelente falar, hein? pergunta. Não, quando eu atuava muito em obra, eu era, sinceramente, meio avesso a corretores. Eu já li alguma coisa assim, já ouvi alguma coisa assim. Porque eles eram bem danados, né? E, assim, porque eles fazem de tudo para fazer uma venda. Isso eu estou comentando há 15 anos atrás, 20. Sim. Depois que eu vim para o mundo de incorporação, há uns 8 anos atrás, sou novo no mundo de incorporação, mas eu sou muito ativo. Então, eu estudo o produto, eu idealizo o produto com o time de arquitetura, eu participo muito de estratégia comercial e eu comecei a vivenciar o stand de vendas. 2 meses de vivenciar o stand de vendas, eu mudei totalmente a minha concepção, o olhar perante a corretores. Quase virou um corretor. Tenho Cresce, eu tenho Cresce hoje, né? Eu entrei para o time. Por quê? Quando você está, e assim acredito eu, penso eu que é uma coisa natural na vida, quando você está olhando uma coisa muito distante, você tem um tipo de olhar e um tipo de percepção, ok? Penso eu que isso é para tudo na vida. Quando você, assim, você mergulha no negócio, especificamente, independente qual, e entende as dores, e entende o dia a dia, não obstante eu ter ficado comovido com o dia a dia dessa profissão, assim, eles adquiriram um respeito, né? Eu olho para um corretor, para uma corretora, para um profissional com um respeito absurdo. São verdadeiros guerreiros, né? São verdadeiros guerreiros. E aí eu comecei a entender a dor de cada um, a situação. Falei, gente, puta, eu tenho uma habilidade de engenharia. Eu estou num projeto, eu tenho que dominar. É minha obrigação saber do projeto de Comecei a me especializar um pouco por mais que minha formação é engenharia, depois eu fui fazer especialização em economia, eu vim para a área financeira, porque eu entendi que para eu alavancar algum negócio eu precisava entender de estruturação, mexer com muitos números, etc. E aí eu falei, bom, legal, você desenvolve um trabalho,
Você faz a captação, são milhões envolvidos e você tem um dos seus braços meio que enfraquecido ou com o olhar de um mercado que não é verdadeiro. O que eu comecei fazendo nos meus projetos, dar treinamento para esse pessoal. Mas de que forma? Primeiro, conceder café da manhã. Eu comecei a mudar algumas rotinas que eles não eram habitual na vida deles, né? Então eu comecei a trazer eles um pouquinho mais próximo de mim, né, para entender as dores e dar cada vez mais condição de trabalho para eles, né? Então hoje assim, eu tenho meus plantões de vendas, quando eles têm alguns clientes com um pouquinho mais de dificuldade, eu peço para eles me avisarem 2 dias antes para eu poder atender, porque eu entendo a importância para esse corretor de fazer uma venda. E, sobretudo, eu falo em todos os meus treinamentos, em todos os meus meetings e projetos, os corretores são os protagonistas do nosso negócio. Para o negócio é uma cadeia, né? Desde a captação do terreno, estudo, engenharia, tem muita assim, inteligência, né, intelectual envolvida no projeto. Abrimos um stand de vendas e começamos a vender. Quem são 100% os protagonistas são os corretores. Para o incorporador ter sucesso, nós temos uma ferramenta básica e mega importante, que é o corretor. Além do corretor, nós precisamos de um parceiro que entenda de financiamento, né? Que consiga fechar todo o ciclo. Eu sou conhecido no mercado assim, eu sou muito sério, eu sou muito sistemático para algumas coisas, porque eu não gosto de uma vírgula errada, tal. Eu me preocupo muito com atender o cliente, com passar a informação correta, precisa, né? Às vezes é o primeiro apartamento e o último, e independentemente do valor do ticket. Então, um passinho para trás. Jean, qual que é a sua leitura hoje para os corretores? Eu abro os meetings falando, para mim, o que é o corretor? É o protagonista de qualquer empreendimento. Porque sem eles a gente não consegue... O sucesso, eu falo, são etapas. Primeira etapa, conseguiu a compra de um terreno, é o seu primeiro sucesso. Segunda etapa, desenvolver um projeto com características que atenda a demanda da região. É o seu segundo sucesso. Terceiro sucesso, a implementação de um plantão de vendas, de um apartamento decorado e uma estruturação de vendas que vá atender a demanda de mercado. Esse é o terceiro sucesso. Eu separo o sucesso em várias etapas, né? Vendas, que é o grande momento, que é o que eu falo. Nós estamos, é tipo um palco, um teatro. Eu tenho uma cortina e quando eu abro essa cortina para o mercado, quem são os meus protagonistas? São os corretores. Então, meu olhar para com o corretor, às vezes ele fala, pô, Jean, você pega muito no meu pé, pô, você... E eles sabem o porquê, porque eu acredito neles, porque muitas vezes eles vêm para trabalhar, eles não tomaram café. Muitas das vezes eles ficam 1, 2, 3 meses sem vender, com várias contas em aberto, né? Eu costumo dar algum auxílios em off, porque eu sei a dificuldade. Então, Jean, o que é o corretor para você? Ele é o protagonista do meu negócio. É simples assim. Essa é uma definição que eu tenho há alguns anos e eu falo para todos, eles me conhecem, para todos que estão no meu entorno. Sem eles, a gente não tem sobrevivido. Vendeu tudo, legal. Mais um sucesso atingido. E aí, nós temos mais 24, 30 meses, dependendo do projeto, da construção. Que aí cada homenzinho da construção é um protagonista do negócio, né? Então, e legal, construímos, tenho vários protagonistas. Perto da conclusão, aí entram mais outros protagonistas, que são quem? As pessoas que cuidam dos nossos financiamentos bancários. Já ia chegar lá, São já. os profissionais. Entende que no meu ciclo, isso é o meu entendimento, tá? Minha leitura. Nós temos várias etapas de sucesso a serem alcançadas e vários protagonistas, a Cada um no dependendo de... seu momento. Exatamente, é isso. Repito, eu não estou falando que é a mais correta ou não, mas é a minha leitura sobre o negócio. Essa. Não, maravilhoso. Eu, como correspondente, já deixei de ser coadjuvante e virei Mas protagonista sem no dúvida, meu momento. estou entregando um empreendimento. Quem é o maior protagonista nesse momento do meu negócio? É o agente financeiro. Vocês, eu sei que vocês são expertos, estava falando com a minha amiga aqui, agora há pouco, a Paulinha. No momento da entrega do empreendimento, não tem um protagonista maior que
profissionais do segmento financeiro como vocês. Não tem, entende? Porque sem vocês, a gente não faz a conclusão efetiva do negócio. Sim. É por isso que eu falo, são etapas. Ah, mas quem é mais importante no projeto? Tem momentos de importância. A importância é para com todos. Sim. Mas existem momentos em cada fase do projeto que serão assim, nós temos que pegar, eu brinco assim, a gente tem que pegar o holofote e mirar no momento de cada um dentro do projeto. Sem vaidade, eu costumo dizer, na construção civil, corporação tem muita vaidade, que para mim, enfim, só serve para latinha do lixo. Mas da construção não, é um público, nós somos mais guerreiro, é um público mais simples, né, batalhador. E quando você chama eles para o protagonismo, tal, eles nos meus canteiros não mais. No começo eles ficavam um pouco assustados, né? Mas a gente dá esse holofote para eles. Nós precisamos dar. Por quê? É mérito deles. Eu estudei engenharia, legal. Sem eles eu não faço absolutamente nada. Não tudo bem, faço no papel. Não, eu não consigo executar, entende? Como vocês, agente financeiro. Esse mercado é um mercado que tem espaço para todo mundo, muito amplo. Mas, infelizmente, a gente está perdendo muita qualidade, né? Então, hoje as pessoas adoram vender trabalho, porém, eles não conseguem entregar o que realmente eles vendem. Poucos entregam. Normalmente, ele vende 10 páginas, te entregam 5 páginas. E o pior do cenário, hoje a nossa régua muitas das vezes se baliza por baixo. Nossa, eu paguei, mas pelo menos ele entregou. Nossa, entende? Então, vou pedir até a ajuda de vocês, tá? Nós temos que mudar isso no mercado. Faço parte da Associação dos Consultores aqui da ABC, tem um monte de incorporador lá, eu sou um dos diretores lá, e a gente está tentando implementar isso, e tem que partir de nós. Gente, os incorporadores têm que ser sérios, os consultores sérios, as imobiliárias sérias, os agentes bancários / financeiros sérios, porque automaticamente os que não são sérios, eles vão perder espaço no mercado. Vão deixar de ser pequenos protagonistas, tá? Para realmente eles vão, em algum momento, vão sucumbir e vão parar de existir. Simples assim. Desculpa, falei bastante. Não, eu ficaria aqui te ouvindo muito mais tempo. Nós já chegamos ali, ó, nosso final, né? E para a gente chegar já à nossa finalização, eu queria pedir para você deixar um conselho para quem está começando agora, seja na construção, na incorporação, na venda, e as suas considerações finais. Vamos lá. Conselho é complexo, né? Então eu vou na linha da sugestão, né? No mundo da construção e incorporação. O que se você se comprometer a fazer, né? Por exemplo, eu vou querer construir uma casa, independente do que, mas faça com muita seriedade, muita retidão no negócio, né? Então, o que você idealizar, colocar num papel, de fato, realize e concretize. Venda, de fato, o que você acredita e o que você tenha condições / potencial de realizar. E faça o seu melhor. Não entre na mesmice, não entre numa linha de eu vou tentar, eu vou tentar disfarçar de A ou B. Não, faça assim o seu melhor, mas busque informação. Hoje nós estamos num mundo de tecnologia que nos favorece. Hoje quem não tem network, dificilmente você avança no mercado. Então assim, busque informação, né? Comece o seu negócio com muita transparência / retidão. Porque a partir do momento que você ganhar credibilidade, que muitas das vezes para a gente, mas eu não tenho recurso financeiro no momento A, B, C da vida. É natural, todos nós, né? Mas a partir do momento quando você começa a ter credibilidade, isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Sim. Absolutamente nada a ver. Mas quando você começa a ter credibilidade, você começa, assim, ter abertura de novas portas, você consegue subir degraus com a sua credibilidade. Eu sempre falei para o meu pessoal, antes de você defender a bandeira de uma empresa, seja lá ela qual for, hoje não é Fibonano, defenda você profissional. Né? Você profissional, você tem que ir para o mercado, você ser muito bem falada do mercado, porque a sua carreira, consequentemente, você vai acentuar e vai produzir bem na sua empresa. Ora você está numa empresa A, você está numa empresa B,
né? Mas o mercado tem que te olhar com muita credibilidade. Eu acredito muito nisso. Então, minha sugestão, quem for iniciar a carreira de trabalho, estude bem, né? Tem que estudar muito, idealizar, discutir, planejar, etc. E quando começar, com muita seriedade, transparência e retidão. Porque aí é uma consequência, muita resiliência, óbvio, né? Mas é fato, é ter um pouquinho de paciência, que as pessoas hoje são muito imediatistas, que certamente vai avançar na profissão. É isso. Sensacional. Esse foi o episódio do ConstruCast de hoje. Jean, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você volte numa outra oportunidade para falarmos das coisas que ficaram de fora no episódio de hoje. Agradeço também a vocês, a todo o time aqui. Foi uma delícia o bate-papo e estarei à disposição para novas oportunidades. Muito obrigada. Até mais.